8 coisas que a classe média ela não vai mais conseguir comprar daqui uns 10 anos. Vamos conversar aqui sobre algumas coisas que hoje, de repente, ainda é acessível ou com muito custo se consegue pagar, mas que daqui a pouco não vai ser mais possível, né? Eu estava vendo uma notícia aqui da Capitalist, bem interessante, que fala exatamente sobre esse ponto, né? 8 coisas aí que a classe média não poderá pagar daqui a 10 anos. E a classe média, por muito tempo considerada o pilar da economia, tá cada vez mais desafiador, né? Um aumento constantes aí dos custos de vida nas áreas essenciais, como saúde, educação, moradia. E o sonho de uma vida confortável está se distanciando. A previsão que é que para a próxima década a dificuldade vai ser cada vez mais crescente para se manter atualizado e assegurado. E olha só o primeiro ponto que ele destaca: desafios na saúde e no bem-estar. Aí é que ele fala sobre serviços personalizados de saúde, como treinadores e aulas especializadas, estão cada vez se tornando um luxo. E os custos elevados desses serviços começam a afastar a classe média de um estilo de vida saudável. Esse primeiro ponto aqui já é muito interessante, né? Porque esses serviços, de uma maneira que são considerados para aumentar o seu bem-estar, aumentar a sua saúde, praticar exercícios físicos, tá cada vez mais caro um personal para poder te atender e te acompanhar, fazer todo um treinamento específico, personalizado, ou até dar os primeiros passos, né? Eu acho que isso varia muito de região para região, mas quanto é que tá aí? Comenta aí embaixo os custos para contratar, por exemplo, um personal trainer hoje. Aqui na nossa região, eu acho que gira em torno de 100, 100 e alguma coisa. Eu acho alguns mais baratos, depende de 60, 70 reais. Mas na média eu colocaria que uns 120, de repente, a hora de um profissional assim. E se você for pensar que precisaria ir, de repente, umas 2 vezes por semana, bota uma média de 100 reais para arredondar, uns 200 reais por semana, uns 800 reais por mês. Não é barato não, né? Então, hoje já é possível, né, fazer alguns planos por alguns meses que tu consegue pagar um pouco mais barato, mas mesmo assim, que seja entre 500 e 800 reais por mês, é algo que pesa realmente muito no orçamento da classe média. E a estimativa é que isso vá cada vez ficando mais caro, né? E é claro, logo em seguida, valores de plano de saúde tendem a aumentar com o passar dos anos. Eu não sei você, se você hoje trabalha como CLT ou PJ ou outra modalidade, mas hoje eu trabalho como PJ já faz um bom tempo e o plano de saúde sempre foi algo que pesou muito no orçamento. Seja para uma família, um casal e mais um filho ou 2 filhos, vai pagar em média R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Dependendo, claro, se você vai escolher entre mais cobertura ou menos cobertura, se tem coparticipação ou não. Mas imagina que para uma classe média que deve ganhar em torno de R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 10.000, seria uns 20%, né, mais até do que do orçamento da casa só em plano de saúde. E é claro que isso é uma opção, né? A gente tem oferecido gratuitamente o acesso ao SUS, mas às vezes, quando você consegue ir um recebimento médio um pouco acima, uma das primeiras coisas que a classe média, que o trabalhador brasileiro vai procurar é exatamente plano de saúde, para não precisar depender de algo que às vezes se torna incerto. E imagina que isso tem aumentado cada vez mais e muito acima da inflação. Eu fico pensando que daqui a uns anos vai ser quase impossível manter um bom plano de saúde. Então, claro, depende muito da idade, depende muito do histórico, né? Mas está cada vez mais caro, isso é inegável. Aí o segundo ponto aqui é alimentos e tratamentos médicos. Produtos orgânicos e tratamentos médicos avançados, como os para câncer, têm preços que superam muitas vezes a capacidade financeira. E o seguro nem sempre cobre todos os custos, preocupando as famílias, né? Então, aqui, quando acontece alguma coisa nesse sentido, por isso que é muito importante não só o plano de saúde, mas também um seguro de vida, porque tem alguns aspectos co- que cobre questões em vida, né? Então, por exemplo, se é descoberta uma doença rara, uma doença complexa, um câncer, algo assim, esses seguros tendem a cobrir, dando um valor, né, normalmente menor que quando acontece um óbito, mas também consegue assegurar ali a família por um período, ou pelo menos pelo tratamento, durante o tratamento dessa doença grave, né? Então existe essa modalidade dentro do seguro de vida, então é sempre legal dar uma olhada. Mas, de novo, isso hoje é uma realidade que a gente consegue um seguro de vida começando por 50, R$ 100, mas que daqui a pouco vai se tornando cada vez mais inacessível. E aqui fala também sobre tecnologias e melhorias ecológicas. O objetivo de atualizar gadgets e adotar melhorias ecológicas
esbarra nos altos preços. A inovação tecnológica avança rapidamente, mas o custo é um obstáculo significativo para a classe média. Aqui eu não sei se eu concordo muito, porque sim, aquilo que é mais, digamos assim, novo, mais tecnológico, vai custar mais caro, óbvio, mas com a tecnologia avançando, ao mesmo tempo se torna mais barato a industrialização e a construção de novos aparelhos, então tornando assim mais acessível a tanto a classe média ou todas as outras classes, né? Então aqui tem um viés que, se você quer se manter atualizado, tendo o último aparelho, tendo o último iPhone, enfim, é claro, vai ser muito caro. Mas também tem a popularização da tecnologia que ajuda um pouco nisso, né? Agora, a propriedade de um imóvel, que é o quarto ponto. Comprar um imóvel em áreas urbanas está se tornando inviável. O mercado imobiliário aquecido e renda estagnada dificultam esse sonho tradicional da classe média. Cara, isso é algo que realmente é bem notável, assim, em todas as áreas, seja você morando em cidades capitais ou morando em cidades mais, numa região metropolitana, ou seja, onde for, é visível que os preços subiram muito, muito acima da inflação. Então, está cada vez mais difícil alcançar num bom lugar, num lugar seguro e por um preço acessível um bom imóvel, né? Então, sendo assim, a tendência é que nos próximos anos isso também acaba se tornando mais difícil ainda. Então, se não for um incentivo do governo ou algum plano de assistencialismo, a classe média brasileira vai estar bem longe de ter a propriedade de imóvel. Aqueles que não herdaram ou que não conseguiram comprar no momento certo, acabam que tendo que escolher aquilo que está dentro do bolso, né? Às vezes não podendo escolher o local, não podendo escolher o tamanho, né? Porque além de mais caro, vai ficando cada vez menor, né, os imóveis. E o ponto 5, que é o que estávamos falando, que é os planos de seguro abrangentes, né? Então aqui, tanto falando de plano de saúde, seja um seguro de vida ou até um plano de seguro para o seu carro, né? Isso está cada vez aumentando muito rápido. E fica difícil porque o salário não acompanha, os ajustes não acompanham. Então, você ter um carro hoje que já é algo extremamente caro e ter seguro para esse carro ainda, tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ser muito bem orçado dentro ali das expectativas, né? Então, imagina a qual vai ser a tendência nos próximos 5 e, nesse caso, 10 anos. E número 6, aposentadoria ameaçada. A dificuldade em poupar para a aposentadoria deve-se ao elevado custo de vida atual e por causa das incertezas do futuro. Então, muita gente fica incapaz de reservar fundos suficientes para o futuro. E a gente já falou disso algumas outras vezes aqui, que a aposentadoria hoje pelo INSS está cada vez ficando mais distante, né? É uma pirâmide que está se rompendo. E quando a família não tem um planejamento para essa aposentadoria e fica dependendo somente do governo, é algo muito incerto. Então, eu acredito que as pessoas que estão já nos seus 30, 40 anos, digamos assim, já vai ser muito difícil se aposentar ou vão se aposentar depois dos 80, de repente. Mas essa pirâmide não vai se sustentar por muito tempo. Então, cada vez que o tempo vai passando e o rombo do INSS vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil poder usufruir dessa aposentadoria. O sétimo ponto, educação privada em xeque. O sonho de proporcionar educação privada para o filho está ameaçado. O aumento das mensalidades torna essa opção cada vez mais restrita às famílias com maior poder aquisitivo, obrigando muitos a reconsiderar suas escolhas educacionais. E por experiência própria, né, é incrível que a gente vê as mensalidades das escolas, elas aumentam num percentual muito maior do que inflação, GPM, seja qual for outro índice, né? Então, cada ano tem um aumento ali, às vezes, de 10, 15% na mensalidade e que você fica meio que refém, porque as outras todas as escolas estão aumentando junto, né? Então, não tem muito para onde sair, né? Ou seja, botar numa escola mais longe, ou de repente mais perto, pagando mais, ou daqui a pouco ter que fazer esse transporte para algum outro lugar. E se hoje já está difícil, isso tende a ser muito pior daqui a uns anos, né? E o último ponto que é colocado aqui na reportagem é a internet e entretenimento digital. O acesso a uma internet de qualidade e a serviços de streaming é essencial, mas o custo crescente desses serviços pressiona a renda familiar. Com várias assinaturas mensais, o gasto já viraliza, ou melhor, já rivaliza com pacotes de TV premium. Eu não sei de que época você é, mas na minha época quando eu morava com meus pais, era muito comum a gente ter um canal de assinatura, ou melhor, ter uma TV a cabo que te proporcionava acesso a vários canais e vários conteúdos. Hoje tu tem que pagar separado para cada conteúdo, para cada filme, para cada streaming. É uma coisa de louco, né? Não sei se a tendência é que continue assim ou se mais para frente vai ser possível voltar e centralizar tudo num lugar só, porque
acaba que, vou pagar só R$ 15 ou R$ 20 na Netflix, ou R$ 30 na Apple TV, ou mais 20 no outro, quando você está pagando 200, 150, R$ 200 por mês, e às vezes até para streamings que você nem acompanha. A perspectiva não é muito positiva daqui uns anos para a classe média brasileira, mas eu não sei, qual que é a sua opinião? Você acha que tem sido mais fácil alguns serviços, ou de repente os produtos estão um pouco mais caros? Vamos trocar uma ideia, você concorda com essa pesquisa? Você concorda com essas opiniões? Você concorda com o que eu falei aqui? Se não, vamos trocar uma ideia nos comentários e ver o que que se passa nas diferentes realidades, né? Porque o Brasil também é um país muito grande, tem estados e cidades que são totalmente diferentes, uns mais seguros que outros, outros que têm uma assistência médica melhor. Então é realmente um país muito grande para normalizar muitas coisas. Mas muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.